Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, neste vídeo vamos tratar sobre o arrebatamento. Novamente eu não vou falar quando vai ser ou quando se foi, se já aconteceu, eu quero deixar a questão do o que é o arrebatamento, para quando chegarmos nesse assunto no livro de Apocalipse, todo mundo ter um entendimento muito claro. Bom, então eu quero começar lendo um versículo que está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Aí está se referindo ao corpo, que o corpo, quando nós morremos, ele vai voltar ao pó, que é de onde nós viemos. Um outro versículo interessante, dito pelo próprio Messias, por Jesus, pelo Cristo, está lá em João, capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Aí ele fala então que ninguém subiu, a não ser aquele que desceu, ou seja, ele está falando dele mesmo. Bom, no entanto, se procurarmos no dicionário o significado de arrebatamento, transladação e até tomado, no sentido de ser tomado, veremos que tem o mesmo significado, com uma pequena diferença. Enquanto que arrebatamento seria, enquanto que transladação seria tirar de um lado e colocar em outro, a mesma coisa é o arrebatamento, é tirar de um lugar e colocar em outro. Só que o arrebatamento é com mais força, com mais violência, é tirar de um lugar e colocar em outro com mais violência, segundo o dicionário. Vamos ver uma passagem bem interessante em Isaías 53, versículos 7 e 8. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo, o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Vimos então que ele foi arrebatado do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, ou seja, ele passou pela morte. Isso é o arrebatamento. Ele morreu aqui e saiu desse mundo para ir para o outro mundo. Olha agora o que diz em Isaías 57, versículos 1 e 2. Perece o justo e não há quem se impressione com isso. Os homens piedosos são arrebatados sem que alguém considere nesse fato, pois o justo é levado antes que venha o mal, e entra na paz. Descansam no seu leito os que andam em retidão. Aí também o arrebatamento seria a própria morte. Ele morreu nesse mundo e depois vai para o outro. Nesse caso, o justo, cujo qual o versículo está falando. Jeremias 13, 24 diz assim: Pelo que os espalhei como o restolho, restolho que é arrebatado pelo vento do deserto. Aí já o restolho, ele é arrebatado pelo vento do deserto, que é um outro significado também, que seria arrastado. Arrebatado também significa arrastar, ou tirado de um lugar e colocado em outro, ou seja, foi arrastado de um lugar para o outro. Bom, mas durante muito tempo fomos ensinados que Elias e Enoque, eles foram tomados. Elias foi levado para o céu num carro de fogo. No entanto, são questões intrigantes. Bom, antes nós fomos ensinados assim pelo sistema religioso, mas quando se estuda, quando se vai a fundo a essas informações, vemos que há coisas que não se encaixam. Bom, vamos verificar a passagem de Elias, que ele é levado aos céus. Essa passagem se encontra em 2 Reis, versículos de 9 ao 16. Vamos prestar atenção porque é muito interessante. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias:
Dura coisa pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais ouviu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então, levantando o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Vendo-os, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E lhe disseram, eis que entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir em procura do teu senhor. Pode ser que o Espírito do Senhor o tenha levado e lançado nalgum dos montes ou nalgum dos vales. Porém, ele respondeu, não os envieis. Então vemos que há algo muito errado aí, porque Elias ele foi levado ao céu num redemoinho e não num carro de fogo, como nos foi ensinado. E tem outra questão também. Ao final do versículo 16, vemos que os servos, aqueles que começaram a seguir Eliseu, eles queriam procurar Elias, que eles disseram que talvez foi levado a um monte ou a um vale. Bom, seria isso possível? Vamos ver uma coisa interessante em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, porquanto não andastes nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Bom, eu parei aí, eu não vou continuar lendo, mas ali vemos que o rei ele recebeu uma carta de Elias, do profeta Elias. Esse fato ocorreu alguns anos depois daquele evento dele ter subido ao céu num redemoinho. Ou seja, então ele não subiu ao céu. Elias ele não foi para o céu, não foi arrebatado para lá. Na verdade, o que aconteceu foi que o ministério de Elias havia terminado, havia acabado, e assim foi passado para Eliseu. Eliseu agora ia prosseguir com o ministério de Elias. Muito interessante isso, não é? Bom, no entanto, se Elias não foi levado ao céu, então se ele não está lá com o Pai, quer dizer, hoje sim, claro, mas naquela época. Bom, se ele não foi então para lá, mesmo assim ainda tem Enoque. E no caso de Enoque, o que teria acontecido então? Bom, então vamos ler lá em Hebreus, capítulo 11, dos versículos de 5 a 13, para entender muito bem. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Os patriarcas. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa.
porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Acabamos de ver então que todos estes morreram na fé. Todos estes morreram e Enoque estava no meio deles. Então, Enoque também morreu na fé. Eu gostaria de ler uma passagem em Apocalipse, capítulo 4, versículos 1 e 2. Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Aí João ele diz que imediatamente ele se achou em espírito e já estava no céu. Bom, essa voz, ela era a voz do mestre chamando ele: sobe para cá. Eu imagino que no dia do arrebatamento vai ser da mesma forma. Vamos ouvir então uma voz e vai falar: sobe para cá, e imediatamente nos acharemos em espírito. E isso, claro, no dia de nossa morte. Bom, sendo assim, só o nosso espírito então, podendo ouvir essa voz de trombeta e vendo o trono, e não quando estamos ainda na carne, pois a carne ela não vai subir para o céu. O problema é que confundimos quando Jesus subiu ao céu. Nós confundimos muito com o arrebatamento e achamos que quando formos arrebatados vai ser exatamente igual Jesus, quando ele subiu ao céu, que ele sumiu dos apóstolos. Bom, vamos ler em Atos capítulo 1, 9, essa passagem para ver como está. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Então na passagem diz que ele foi elevado, aí sim ele subiu ao céu e lá uma nuvem o encobriu dos olhos de quem o estava vendo. Bom, então não tem nada a ver com o arrebatamento, e hoje criam-se várias e várias teorias sobre de como será o arrebatamento, o que é o arrebatamento. Muitos acham que as pessoas vão ser arrebatadas subindo ao céu, ressuscitando no seu próprio corpo físico e subindo ao céu, e não tem nada a ver com essas coisas. Bom, são tudo falta de discernimento espiritual. Temos que ver as coisas com espiritualidade, procurando nas escrituras o que realmente elas estão falando. E como vemos então que arrebatamento não tem nada a ver dessas doutrinas que esses falsos profetas ensinam, que essas doutrinas se misturam com o evangelho e confundem muita gente. Então vimos que para ser arrebatado, a pessoa deve passar pela morte. Ela morre, então daqui ela é tirada desse mundo e vai para o outro. Isso é um arrebatamento, ou seja, tirado de um lugar para o outro. Como Filipe, também quando batizou o eunuco, ele foi arrebatado de uma cidade para outra. O Espírito tirou ele de uma cidade e colocou em outra. Isso é o arrebatamento, tirar de um lugar e colocar em outro. Por isso, não confundam sobre o arrebatamento, não deem ouvidos a essas doutrinas, a essas teorias,
Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a partir de agora vai começar um assunto muito interessante sobre os livros de Apocalipse, um dos primeiros que no capítulo 6 é sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse e está um estudo muito interessante, por isso não percam, continue acompanhando esses estudos. Bom, esses primeiros vídeos foram só para mostrar o que é a ressurreição e o arrebatamento, para não confundi-los lá na frente com algumas passagens. Bom, então até o próximo vídeo.